Bom, pessoal, vamos entrar agora aqui fazendo algumas adições e algumas correções no nosso sistema, tá? Primeira coisa que eu quero que vocês façam é acessem a pasta do curso, pode dar um pause na aula, tá? Acessa a pasta do curso, baixa aí o sendmail.rar, ok? Lá na nossa pasta, você vai receber, fora da nossa admin, a DTS Functions, tá? Atualiza esse arquivo functions.php, porque eu adicionei novas funções e dei uma reorganizada aqui para a gente, tá? Então fica mais legível o modo de a gente encontrar as funções e também você vai ter aí a send email, tá? Vai ter aí a read paginator, vai ter a upload imagem, entre outras, que são funções que a gente vai estar utilizando no projeto. Caso precise de mais alguma, eu atualizo de novo depois, tá? Mas eu acho que agora a gente já tem um arquivo bem completo. Outra coisa que eu quero fazer, quando eu acesso aqui, posso fechar esse aqui? Quando eu acesso aqui o configurações e passo o mouse no label aqui, ó, eu ativo o botão, tá? Se eu clicar fora do botão, eu mudo a manutenção. Então, eu quero fazer essa correção também disso. Eu quero somente alterar o status quando eu clicar no botão. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no configurações.php, a gente tem aqui a aba do form e manutenção, correto? E a gente está fazendo o quê? A gente tem aqui dois labels, tá? O label, quando eu clico dentro da área do label, eu estou ativando o módulo, ou o que eu tiver dentro. Se eu tiver um botão, eu vou disparar o submit dele. Se eu tiver um campo de texto, eu vou entrar com o mouse dentro do texto dele, por causa do label, tá? Por que isso, gente? Porque se a gente vir aqui, ó, Field Set Legend, Block, Label, está aqui, ó. Se eu botar um background, você vai ver que ele está pegando toda a área ali. F5 para atualizar, está aqui. Então, se eu clicar em toda a área do meu label, eu vou estar ativando o botão, né? O que eu vou fazer, então? Para que eu mantenha a configuração correta aí dos meus formulários e não altere isso, eu vou simplesmente vir aqui no Configurações e, em vez de passar aqui um Label Class, tá? Porque essa classe está configurada, eu vou passar um div aqui, ó. Vou mudar label para div. Então, eu não vou estar mais acessando o botão quando eu clico, né? F5 para atualizar, ó, passei o mouse, já não ativa mais, posso clicar à vontade, agora somente clicando no botão é que eu vou alterar o status. Tá? E agora a gente vai criar aqui uma função para abrir as janelas modais com mensagens. Por exemplo, atualizar dados. Cliquei em atualizar, ele vai me voltar uma mensagem de erro ou acerto dessa atualização. A gente tem que criar então uma função para fazer isso aí. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, deixa eu só dar um Ctrl S aqui no Pages, eu vou vir aqui no modais.php e vou criar abaixo da load system uma nova div aqui. Vou até copiar essa aqui, ó, Ctrl C, tá? Ctrl V aqui. Em vez de MSG accept, eu vou ter assim, ó, Ajax MSG, tá? Para mim recuperar essa mensagem e vou ter o MSG para ter o estilo ainda ali, ok? Vou vir aqui, ó, e vou dar um Ctrl X nisso aqui. Vou deixar apenas a div para receber o Ajax, né? Para a gente encontrar onde que a gente vai inserir. Isso aqui mais tarde vai sair tudo daqui, tá, gente? O que a gente vai manter vai ser a load system e as modais que tem formulários aí que a gente vai utilizar dentro do HTML. Né? O resto, as mensagens, aí vão vir tudo por Ajax, ok? Vamos voltar lá no nosso controller.js, então, e eu vou vir aqui, ó, nas gerais. Logo abaixo da fecha modal, eu vou botar aqui, ó, abre mensagem, tá? Porque vai ser uma função genérica. O que eu vou fazer? Function, o nome da minha função pode ser myModal, ok? Abro, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves, vou entrar aqui abaixo. Vou deixar aqui já o escopo da minha função comentado, para depois a gente só passar isso aqui para dentro do Ajax, tá? Vamos fazer o seguinte, é isso aí que eu preciso. E agora, gente, como a gente viu aqui na close modal, eu tenho o quê? Eu tenho um ID, correto, que eu vou estar utilizando, então eu tenho que gerar esse ID. Quando eu abro uma mensagem, eu tenho o quê? O título, tenho o conteúdo e o botão de fechar, correto? Então, eu tenho que ter variáveis para jogar para dentro da minha função genérica esses dados. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter o ID, o tipo, que vai variar entre accept, error e alert, correto? E vou ter aqui o content. Esses dados, quando eu instanciar a minha função, eu vou jogar esses dados, vou alimentar esses dados para jogar para dentro da função. E agora, eu tenho que validar o título de acordo com o tipo, para que eu gere automaticamente, para que eu não precise botar título todas as vezes. Se você quiser fazer manualmente, pode, mas eu acho mais simples fazer assim, né? Então, vou fazer o seguinte, var title igual, e vou passar aqui uma condição ternária, que vai depender do tipo para gerar o título. Então, se o tipo for igual accept, aqui a gente valida pela classe, né? Eu vou escrever lá no título da minha modal, sucesso, dois pontos.
tá? Se não, abro novamente parênteses, dá para passar mais uma validação. Tipo, igual, igual a error, eu vou receber o quê? Vou receber um ops. Então, vou passar aqui, ops, tá? Que vai ser aí a mensagem de erro. Se não, novamente, e a gente vai passar aqui o alert. Então, novamente, eu vou abrir e fechar parênteses, tá? Tipo, igual, igual, alert. E aí, eu vou receber o quê? Atenção, né? Que é um alerta, então tenha atenção. Se não, eu vou receber a palavra null aqui. Por que a palavra null, gente? Porque agora a gente vai fazer uma validação também nisso aqui. Se eu errar a classe na hora de instanciar, eu vou jogar uma mensagem em tela dizendo que eu errei para me corrigir, tá? Então, if title igual, igual a null, fecho parênteses, abro chaves, fecho chaves, else, e está aí a minha formatação, tá? O que eu vou fazer aqui? Alert, tipo deve ser, dois pontos, accept, passo uma barrinha aqui, error, mais uma barrinha e alert. São as classes que eu aceito como tipo aqui na minha função, ok? Se eu instanciar essa função errado, então a gente vai dar um alerta para que a gente possa corrigir. Depois aqui, eu já vou entrar fazendo a exibição da minha mensagem, tá? Então, primeira coisa, eu tenho que pegar lá a minha ponto dialog, que é o meu fundo, ponto fadeIn, e vou dar aqui um fast, ok? Para a gente já exibir aquele fundo. Vou deixar assim por enquanto, para a gente já ir testando essa função. Eu tenho que executar essa função de acordo com um disparo, correto? O que eu vou fazer? Vou vir aqui, vou pegar os forms gerais, tá, gente? Ponto submit, e vou passar um function. Abro, fecho parênteses, abro, fecho chaves, ponto e vírgula. O que eu vou fazer aqui? Primeiramente, return false, então eu já evito o envio, tá? E agora eu vou executar a minha myModal como um teste aqui. Então, eu passo o myModal, abro, fecho parênteses. Meu primeiro parâmetro vai ser o ID. Eu vou passar aqui, ó, modal teste, tá? Vírgula, ele já me pede o tipo. O tipo deve ser accept, error ou alert. Eu vou passar aqui, ó, um AA, tá? Já para a gente ver a mensagem de erro. E depois o content vai ser teste de modal, ok? Já tenho a instância aqui. F5 para atualizar, sistema normal ainda. Perceba que apareceu uma janelinha ali, ó. A gente já vai corrigir isso aqui também, tá? Vou vir aqui, ó, e vou disparar. Tipo deve ser accept, erro ou alert, né? Então, já validou corretamente. Se eu acertar aqui, ó, accept, F5 para atualizar, vamos de novo aqui. Olha só, já veio o fundo aqui e abriu uma janelinha que já estava aberta, na verdade, né? Então, nessa janela a gente já vai corrigir o CSS aqui. Vamos lá no pages.css, ou melhor, vamos abrir o painel.css, que é onde estão as mensagens, né? Painel.css. E aqui nas mensagens, quando a gente fez a correção para ocultar os elementos, a gente veio nas classes accept, alert e error e botou o display none. Eu vou remover daqui, tá? Fica mais simples a gente trabalhar com uma classe geral do que trabalhar uma a uma. Então, o que eu faço? Dessa maneira, todas vão ser exibidas. Mas eu venho aqui na dialog.msg e dou um display none. Então, eu não dependo da classe, né, da segunda classe, para ocultar ou exibir esse elemento. Eu dependo só da MSG, ok? F5 para atualizar, veja que já não veio ali a mensagem aberta. E se eu clicar agora, ó, vai vir só o fundo, que é o que a gente mandou fazer, né? Vamos voltar novamente no controller.js, agora realmente para fazer o resto da nossa função, para fazer com que a mensagem apareça, né? Então, aqui, eu dei um fade in fast e vou passar no callback um function para a gente exibir agora a caixa, né? A nossa mensagem. O que eu vou fazer? A gente criou lá na modais.php uma Ajax MSG. Eu vou atacar essa classe aqui para exibir a mensagem, tá? Para alimentar essa div, ok? Controller novamente, dialog. Aqui embaixo eu vou pegar agora o encapsulamento da nossa .ajax MSG, ok? E vou fazer o quê? Primeiro, eu tenho que adicionar aqui o ID, tá? Porque quando a gente fecha aqui, ó, a gente pega o attr_id da this, né? Então, eu tenho que ter esse ID aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou passar um ponto addClass e vou passar o ID aqui dentro, esse ID que está sendo alimentado pela função. Por que eu vou adicionar a classe com o nome do ID? Porque aqui, ó, ponto mais close modal, né? A gente fecha de acordo com a classe validada pelo ID do link de fechar,
Lembra quando a gente fez a função? É isso aí que acontece, tá? Ainda tenho que fazer o quê? Tenho que adicionar mais uma classe para validar o tipo de mensagem. Então, ponto addClass novamente, e vou passar aqui o tipo, que é o que a gente vai estar passando também lá, ó, accept, error ou alert. Tá? Tenho as duas classes, eu já formato qual o tipo da mensagem e já atribuo uma classe para fechar ela. Agora, eu posso botar um ponto HTML e passar o conteúdo aqui da minha Ajax MSG. Tá? Vou fazer o seguinte, vou vir aqui abaixo agora, pegar todo o nosso conteúdo que a gente tinha deixado aqui, ó, posso deletar aqui os espaços e colar aqui dentro. Vamos organizar esse script agora. Deixo todos numa linha só e dou um tab. Isso aqui não está dentro do JavaScript. O que eu vou fazer? Abro e fecho aspas simples em todos eles, tá? Vou botar todos dentro de aspas simples. Ainda tem erro por quê? Vou vir aqui no final e vou concatenar os meus valores, tá? Só a primeira e a segunda linha precisa, a última não. Já temos isso aqui dentro do Java agora. O que acontece? F5 para atualizar, servidor de e-mail, cliquei, nada. Por quê? Porque isso aqui está oculto. O que eu vou fazer? Ponto, fade in, e vou dar um slow agora no meu efeito. Tá, gente? Vamos lá ver? F5 para atualizar, cliquei aqui, cliquei em atualizar, está aí a nossa mensagem. Tá? O que a gente tem que fazer agora? A gente tem que passar os dados para dentro dela, né? Poder alimentar também dinamicamente pela nossa função. Ok? Então, entrei aqui, já tenho a classe para fechar, já tenho a classe do tipo atribuída, o meu título não está atribuído aqui, está alimentando o manual, a gente tem que passar isso aqui para uma dinâmica. Abro, fecho, concatenação, né? E vou botar lá dentro o nosso título, que a gente criou lá em cima com a ternária. Ok? Aqui abaixo também vou remover tudo, deixando apenas o parágrafo, abro, fecho, concateno e passo a content. Aqui abaixo, ó, eu vou passar uma j_ajax_close, tá? Só que tem outro detalhe aqui, gente. A gente tem que ter o ID, né? Esse link tem que ter o ID para a gente recuperar depois pelo fechamento, né? Então, ajax_close, e vou passar aqui no final, ID igual, abro, fecho aspas duplas, abro, fecho aspas simples, mais para concatenar e passo o ID aqui também, tá? Então, a gente já tem aí a função pronta para receber tudo que a gente passar aqui abaixo. Vamos ver? F5 para atualizar, cliquei lá, olha só, sucesso, teste de modal. Tá? Vamos aqui abaixo, ó, error, vamos de novo, cliquei lá, ups, teste de modal. Vamos agora no alert, ok? F5 de novo. Está aí a nossa terceira modal, todas elas vindas pelo Ajax. Não está fechando ainda, a gente já vai fazer isso aqui, tá? E se eu errar aqui, obviamente, a gente vai ter uma mensagem de erro, ok? Então, está certa a nossa função. A gente tem que fazer agora com que ela possa ser fechada. Mas por que não fechou quando eu cliquei lá no close se eu já tenho a ação aqui? Porque isso aqui é Ajax, né? A gente tem que manipular o DOM para fechar isso aqui. Correto? Então, o que eu vou fazer? Vamos pegar essa mensagem toda aqui, ó, Ctrl+C, Ctrl+V, vou passar um comentário. Fecha Ajax modal. E a gente vai fazer a manipulação do DOM aqui. Para me manipular o DOM, como eu já tenho lá na modais.php uma div class Ajax modal, eu posso manipular o DOM dessa mensagem apenas. Então, fica bem leve, porque eu só vou manipular o conteúdo que vem dentro dela. Correto? Controller.js novamente. Fecha Ajax modal, está aqui a nossa função, né? Nosso script aí. Vou passar aqui, ó, ponto Ajax MSG. Em vez de passar diretamente o clique, a gente vai passar o quê? O on, né? Ponto on, então, passo na ação de clique. E aonde que eu tenho que clicar para fechar minha janela? Eu tenho que clicar lá na Ajax Close, tá? Então, vou vir aqui novamente, ponto clique, está aqui abaixo, vírgula, vou encapsular ponto Ajax Close, né, Ajax Close, vírgula novamente e passo a função, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, Ajax modal igual a this, que vai pegar o Ajax Close attrid. Depois eu passo aqui novamente Ajax modal, que é a nossa variável que está pegando o ID, tá? Vai pegar o encapsulamento da classe e vai fechar aqui para a gente a janelinha. Depois eu pego a dialog e fecho também. Vamos ver se deu certo agora? F5 para atualizar novamente. Vou vir aqui em servidor de e-mail, atualizar dados. Deu erro porque eu errei o tipo de mensagem. Vamos dar aqui um accept, ok? E vou botar aqui, ó, e-mail atualizado com sucesso.
Aqui nas IDs, a gente vai usar como? Vou passar aqui um config, underline manutencão, underline ok. Tá? Sempre botando bem distinto aqui para a gente não repetir IDs. F5 para atualizar. Novamente, servidor de e-mail, atualizar. Está aí, ó, sucesso. E-mail atualizado com sucesso. Fechar. Está aí nossa janela fechada. Deixa eu só tirar aqui para ver se o return está certo, tá? Porque eu vi que passou uma tralha lá. Novamente, fechar. É isso aí. Então, está pronta a nossa função genérica para fazer aí a otimização do sistema, né? Agora, sempre que a gente precisar, a gente vai executar a nossa modal. Você pode comentar isso aqui, né? Ou simplesmente deleta. Sempre que você executar, você vai dar um return false e vai poder exibir as mensagens. Vamos só dar uma organizada aqui. Então, a gente tem lá, ó, fecha modal. O abre modal, quando a gente for abrir uma modal, a gente vai fazer manualmente, tá? Eu acho mais interessante que a gente possa configurar o efeito, né? Lá no JPost, por exemplo, que a gente fez a abertura de posts, vamos só encontrar aqui. Abre, controla posts. Ó, abre posts. Eu pego a classe que abre, dou um clique function, né? Abro a dialog e abro new post. É muito simples fazer, não precisa criar uma função toda para fazer essa abertura de modais que já estão aqui, né? Que já estão pré-prontas para a gente abrir aqui, né? Isso aqui, ó, se eu quiser, eu já posso vir aqui e deletar tudo, né? A gente não vai utilizar mais. Então, a gente tem o que agora? Load system, que é o carregamento da página, né, que evita aí os cliques antecipados, a gente viu esse conceito. Temos a Ajax MSG aqui, posso até botar modal para mensagens. Não remover, né, para a gente lembrar que não pode tirar isso aqui daqui, ok? New Post, então, vai ter o New Post, temos a categoria e User, que são as janelas que a gente vai utilizar aí no HTML, né? Se a gente precisar mais alguma coisa, a gente cria. Nas configurações agora, eu já posso vir aqui no meu form e reduzir ele, né? O config a gente está pronto. A gente passa agora para fazer a atualização de e-mail. Não esqueçam de atualizar as funções, tá, gente? Porque a gente vai usar elas. E sempre que a gente for instanciar uma nova função, eu vou mostrar para vocês aí por cima, em base, o que acontece, tá? Então, temos aí essa parte configurada. Vamos ver se não faltou nada aqui. Está certinho. A gente já pode baixar aqui, ativar manutenção e agora configura servidor de e-mail. É isso que a gente vai fazer agora na próxima aula.